Amado Jesus, em um momento de profunda tristeza, Marta pediu por teu socorro e tu foste ao encontro dela e lhe perguntou: crês nisto? Como Marta, diante de situações de sofrimento, clamamos por ti. Apesar de muitas vezes não conseguirmos crer o suficiente no mistério do teu amor, a incredulidade tira de nós a esperança de que fazes coisas impossíveis de serem compreendidas pela razão humana. Ajuda-nos a crer no poder da ressurreição. Faças de nós instrumentos de cuidado para tantas pessoas que têm seus corpos feridos pela insanidade das guerras, do racismo, do ódio, da injustiça. Ajuda-nos, Jesus compassivo, a crermos no mistério do amor e a agirmos de acordo com essa fé. Nós cremos e ajuda-nos com a nossa falta de fé. Anima-nos para vivermos em unidade, em meio a tantos sinais de divisão. Em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta, então, disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, ele não teria morrido. Mas eu sei, mesmo assim, tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Teu irmão ressuscitará. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição do último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisso? Crês nisso? E você, crê nisso? Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Olá, graça e paz. Quero agradecer pelo gentil convite para falar um pouco sobre o tema da ressurreição desde a perspectiva bíblica e ecumênica nesta semana de oração pela unidade cristã. Todos nós já passamos por casos de doença na família ou de amigos e amigas. E ao receber a notícia que determinada pessoa próxima tem uma doença terminal, ficamos sem palavras e sem ação. A maioria das pessoas reage dizendo: não vai ser nada. Temos que confiar em Deus. Parece que também foi essa a primeira reação de Jesus
ao ouvir sobre a doença do seu amigo Lázaro. Não se preocupem, essa doença não vai matar o nosso amigo Lázaro. João, capítulo 11, versículo 4. Essa história nos é lembrada nesta semana de oração pela unidade cristã. Vamos olhar um pouco para o seu contexto. Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, moravam na vila de Betânia, que ficava bem perto de Jerusalém. Algumas semanas antes, Jesus até estava com eles, mas por causa de uma confusão em que um grupo de religiosos e políticos discutiram e até tentaram apedrejar a Jesus, Jesus e os seus discípulos tiveram que sair de lá e ficaram uns dias fora da área. Por isso, quando Jesus recebe a notícia que Lázaro está muito doente, ele ainda não vai para Betânia de imediato. 2 dias depois vem uma segunda notícia. Lázaro piorou. Mas ainda era perigoso voltar para perto de Jerusalém. O ambiente por lá ainda era muito hostil, muito perigoso para Jesus. Era melhor esperar mais um pouco, diziam os discípulos. Jesus até espera, mas a angústia toma conta do seu coração e ele quer visitar o seu amigo doente. Jesus então vai na frente e Tomé chama os demais dizendo: pois se alguém quiser matar a Jesus, vai ter que nos matar também. E todos voltam para Betânia. E quando Jesus chega na casa de Lázaro, de Maria e de Marta, ele é informado que Lázaro já estava morto há 4 dias. As irmãs agradecem a solidariedade de Jesus, mas também dizem: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João capítulo 11, versículos 21 e 32. Jesus então chora. Até os opositores de Jesus se comovem com a dor daquelas 2 mulheres e dizem: se Jesus curou até um cego, será que ele não podia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus então pede que o levem até o túmulo onde estava sepultado Lázaro. E agora são as 2 irmãs que dizem: Jesus, já não adianta mais. Já fazem 4 dias. Já é tarde demais. Mas Jesus insiste. E ao chegar ao túmulo, Jesus pede que abram o túmulo, e quando abrem o túmulo, sobe um cheiro muito forte. Jesus levanta os olhos para os céus, rogando a ajuda de Deus, e diz: Lázaro, venha para fora. E sem mais nem menos, o morto saiu do túmulo, com os pés, os braços e a cabeça ainda enfaixados. E a surpresa foi geral. O texto bíblico termina dizendo que muitas pessoas que tinham ido visitar Maria e Marta viram o que Jesus tinha feito e creram nele. Quando nós falamos da morte, a Bíblia nos lembra que a morte é o salário do pecado. E algumas pessoas então colocam a culpa só em Adão e Eva. No início do livro de Gênesis, quando Deus criou o ser humano e todas as coisas, nesse tempo não existia a morte. A morte só apareceu depois, com o pecado. E pecado não tem nada a ver com a questão sexual, mas tem a ver com a decisão do ser humano de querer viver sem Deus, de não querer se submeter à vontade de Deus. O ser humano perde a vida eterna por causa da sua rebeldia contra a vontade de Deus, e com isso surge a morte. E a morte sempre foi entendida como o fim de tudo. Com a morte, acaba tudo. Que alguém voltasse da morte era algo impensável. Até mesmo alguns discípulos de Jesus
duvidaram muito dele quando o viram depois da ressurreição. As mulheres que no domingo de Páscoa encontraram o túmulo vazio de Jesus ficaram apavoradas. Quando Maria Madalena anunciou ter visto a Jesus no domingo de Páscoa, a maioria dos discípulos de Jesus não acreditou. Tomé disse que somente acreditaria vendo. E mais ainda, para que não fosse uma ilusão de ótica, ele precisaria tocar nas feridas de Jesus. Mas se a morte é consequência do pecado, se somente as pessoas pecadoras morrem, Jesus não tinha pecado nenhum. Nesse caso, Jesus seria imortal. Jesus somente morreu, não por culpa própria, mas porque ele foi assassinado. Jesus foi assassinado pelos pecados, pela maldade das pessoas. Os principais líderes religiosos e políticos daquela época tramaram a morte de Jesus. A morte de Jesus não foi vontade de Deus. Jesus foi preso, condenado, executado. E tudo isso foi articulado pela mente de pessoas más que convenceram outros que o seu projeto de morte contra Jesus era necessário. Mas se a morte de Jesus não foi a vontade de Deus, por que Deus não interferiu? Por que Deus não livrou o seu filho da morte? Porque Deus queria mostrar a todos nós que a morte não é o fim de tudo. Deus queria mostrar que o poder das pessoas más não é absoluto. Essa maldade humana que causa tantas vítimas não tem poder absoluto. Para as pessoas que morrem confiantes no projeto do reino de Deus, para essas pessoas, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Toda pessoa que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. E toda pessoa que crê em mim, não morrerá eternamente. João 11, versículo 25. A fé em Jesus Cristo nos garante que a morte não é mais o fim do caminho da vida. Não é a vitória das pessoas maldosas. Jesus transformou a morte numa porta pela qual passamos para chegar a uma outra vida. Para as primeiras comunidades cristãs, era muito forte essa pregação de que o dia da morte é também o dia da entrada no céu. É claro que a morte nos causa tristeza. É claro que nos causa sofrimento não mais ver uma pessoa querida. Isso nos causa tristeza. Mas já não nos deve desesperar. A ressurreição é a promessa de Jesus de uma vida depois da morte. Quando a pessoa dedica a sua vida aqui na terra à causa do Evangelho, à causa do reino de Deus, do amor de Deus e do amor ao próximo como a si mesmo, então a morte deixa de ser desesperadora e até mesmo a morte passa a ter um sentido. Quem confia e segue o projeto de Deus proclamado por Jesus vai passar pela morte com a promessa da ressurreição. Como pastor luterano, é muito importante para as nossas famílias que nós acompanhemos as pessoas falecidas até o túmulo no cemitério ou então até a entrada no crematório. Eu me lembro que uma vez uma senhora, já em fase terminal no câncer, me pediu que na cerimônia do velório eu lesse tal e tal salmo, que eu cantasse tal e tal hino, e que antes de fechar a tampa do caixão, eu colocasse nas mãos dela uma colher de sobremesa. Aí eu perguntei qual era o sentido dessa colher de sobremesa. E ela me disse o seguinte. Ela disse que nos anos em que foi casada, ela e o marido dela
sempre comemoravam o aniversário de casamento com um jantar. Ela dizia, fazíamos uma reserva num restaurante, o ambiente sempre era muito bonito, a mesa sempre muito bem arrumada. Depois do aperitivo, o garçom perguntava se já podia trazer a salada e depois também o prato principal. E nós dizíamos sim, mas não tenha pressa, faça tudo com calma. Depois do jantar, o garçom perguntava se já podia retirar os pratos. E nesse momento ela dizia, eu suspirava dizendo, que pena que já acabou. Estava tudo tão bonito, tão gostoso, que pena que já acabou. E depois que os pratos haviam sido retirados, ela dizia, víamos sobre a mesa ainda uma colher de sobremesa. E aí nós dávamos conta, ainda não acabou. Ainda tem uma coisa gostosa pela frente. E assim ela entendia a sua vida. Chega o momento em que a vida termina, a vida tem o seu fim. Mas quem crê e segue a Jesus, para essa pessoa ainda não acabou. Deus ainda tem uma coisa boa para nós. A colher de sobremesa era o sinal de que, depois da morte, algo bom ainda estava por vir. Ao ressuscitar o seu amigo Lázaro, Jesus enfatiza que essa mensagem da ressurreição não é apenas para depois da morte. Ela também quer dar sentido à nossa vida antes da morte, aqui na Terra. E quer dar sentido também à nossa própria morte. O tema da Semana de Oração pela Unidade Cristã termina com a pergunta, crês nisto? João 11, 26. Quem vive essa vida sem fé não encontra nenhum sentido nela. Acaba se desesperando por causa de tanta maldade humana. Mas quem crê e segue a mensagem de Jesus, esse encontra um grande sentido para viver e um grande sentido para morrer. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, que nos ama com amor de mãe, e a comunhão do Espírito Santo continuem sempre entre nós. Amém. Que Deus nos faça perceber que o tempo favorável é agora. Que Deus faça arder em cada um de nós a coragem e nos transforme em agentes da sua justiça e paz. Que Deus nos dê humildade e perseverança para alimentar a unidade. Que a sua ação, que sopra livre, recriando a vida, nos anime para o cuidado da criação e de todos os seus habitantes, pois tudo está interligado. Amém.